E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Thiago e nessa videoaula vamos fazer uma revisão da parte da ondulatória que a gente viu ano passado, no segundo ano. Então, olha aí. Então, quem que é a ondulatória? Então, a ondulatória é a parte da física que estuda as oscilações, a produção e a propagação de ondas em geral, sejam elas de natureza mecânica ou eletromagnética, e trata também de todos os fenômenos determinados por movimentos ondulatórios. Então, as ondas fazem parte do nosso cotidiano. Nós temos as ondas luminosas, que são responsáveis pela nossa visão, as ondas sonoras, que são responsáveis pelo som. Temos aí o abalo sísmico, os terremotos, que por sorte nós não temos aqui no Brasil. Quando a gente joga uma pedra na superfície da água, a gente tem a formação de ondas. Quando a gente toca um instrumento musical, por exemplo, de corda, como por exemplo o violão, nós temos a produção ali das ondas na corda, que se transformam no som, e infinitos outros exemplos. Então, de acordo com a sua natureza, as características físicas das ondas, elas vão se classificar em dois grupos, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Então, quem são as ondas mecânicas? Então, a gente já viu isso também lá no ano passado. Então, as ondas mecânicas são deformações que se propagam nos meios elásticos, Ou seja, esse fenômeno vai ocorrer apenas nos meios materiais, porque as ondas mecânicas elas precisam de partículas para se propagar. Então, isso significa que elas nunca se propagam no vácuo. Então, a propagação de uma onda mecânica através de um meio material envolve o transporte de energia cinética e de energia potencial mecânica, e vai depender de dois fatores fundamentais, que são a inércia e a elasticidade do meio. Então, como acontece em qualquer onda, uma onda mecânica não transporta o meio onde se propaga. É apenas a energia que muda de local, passando de partícula para partícula do meio material. É aquilo que eu falei ano passado e quero reforçar de novo. Onda não transporta matéria, onda só transporta energia. Então, as ondas mecânicas é a propagação de energia através de partículas de um meio material, sem que essas partículas sejam transportadas. E uma onda mecânica nunca se propaga no vácuo, certo? Então, alguns exemplos de ondas mecânicas são as que se propagam em cordas ou em molas esticadas, e as que se propagam na superfície de líquidos e sons. Então, observe que em todos esses casos, a existência de um meio material é um fator preponderante para a propagação das ondas mecânicas. Aí nessa figurinha nós vemos que em alto mar as ondas não transportam matéria. Eu falei, só transporta energia. Então isso em alto mar. Agora, quando você fica lá nas proximidades da praia, em razão da diminuição brusca da profundidade, tem o que a gente chama de onda quebrada, quando a onda quebra. Então, isso daí provoca o movimento de toda a massa de água e forma as correntezas, que podem arrastar os corpos que lá se encontram. Então, essas ondas quebradas, quando a onda lá na praia quebra, ela deixa de se comportar como uma onda. Então, a onda em alto mar ela só vai transportar energia, não transporta matéria. E quando ela quebra, ela já deixa de se comportar como uma onda. Um outro exemplo aí é o alto-falante, que é um dispositivo utilizado para produzir ondas sonoras a partir de impulsos elétricos. Então, os primeiros alto-falantes surgiram na década de 1920 lá nos Estados Unidos. Aqui acompanhavam os primeiros fonógrafos elétricos. Então, através de um cone de papelão que fica avançando ou recuando, os alto-falantes emitem ondas mecânicas longitudinais, que é o som que a gente ouve. Agora, quem vem a ser as ondas eletromagnéticas? Então, como a gente já viu, elas são formadas por dois campos variáveis, que é um campo elétrico e um campo magnético que se propagam. A gente vai ver no terceiro ano o que vai ser um campo elétrico e um campo magnético. Então, essa propagação pode ocorrer no vácuo em determinados meios materiais. Ou seja, a onda eletromagnética pode se propagar tanto no vácuo quanto nos meios materiais. E exemplos aí de ondas eletromagnéticas, a gente pode citar as ondas de rádio, dentre elas as agora extintas ondas de AM, e que a gente tem até hoje também as ondas de FM, as ondas de TV, as ondas luminosas, a luz, micro-ondas, raio-x, raios gama e muito mais. Então, essas denominações são dadas de acordo com a principal fonte geradora das ondas e vão se diferenciar pelas faixas da frequência dela. Então, o que as ondas eletromagnéticas têm em comum que a gente já viu? É a sua velocidade de propagação no vácuo, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Então, a velocidade de propagação vai depender do material do meio e da frequência da onda.
Então, em meios materiais transparentes, essas ondas elas vão se propagar com uma velocidade menor que 300 mil km por segundo. Elas só vão se propagar 300 mil km por segundo no vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas constituem um conjunto de dois campos, onde um campo é elétrico e outro campo é magnético, que se propagam no vácuo com velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Então, em meios materiais, quando ocorre a propagação, a velocidade é menor que 300 mil km por segundo. Então, aqui, na atmosfera, né, no ar que nos circunda, então a velocidade aí vai ser menor que 300 mil km por segundo. Então, nós temos aí a representação da onda eletromagnética. A gente tem, no caso, um campo elétrico oscilando na vertical e um campo magnético oscilando na horizontal. Então, esses dois campos aí oscilantes produzem as ondas eletromagnéticas, né? Então, em uma propagação ondulatória, as vibrações podem ocorrer na direção idêntica da propagação ou em direção perpendicular a ela. Então, em virtude dessa diferença de propagação, as ondas são classificadas em ondas longitudinais e ondas transversais. Então, o que vem a ser uma onda longitudinal, né? Quem são as ondas longitudinais? Então, elas são ondas mecânicas que produzem perturbações nas partículas do meio material na mesma direção que se propagam, ou seja, elas oscilam na mesma direção de propagação. Então, nesse exemplo, a gente tem a direção de propagação da onda na horizontal e a vibração dela, a direção da vibração também na horizontal. Então, isso daí é uma onda longitudinal. Vamos ver um exemplo, então, de uma onda longitudinal. Olha lá, a gente vai considerar uma mola elástica disposta horizontalmente. Então, a gente tem aí uma molinha na horizontal. Então, como é que a gente vai dar um exemplo de onda longitudinal? Então, se a gente fizer uma rápida compressão na extremidade esquerda da mola, a compressão vai se propagar para a direita. Então, vocês podem observar que as partículas da mola oscilam horizontalmente na mesma direção em que ela se propaga. Olha lá. Então, você fez a compressão e essa compressão vai se propagando ao longo da mola. Então, ela está oscilando na horizontal e se propagando também na horizontal. Os sons, né, quando se propagam nos meios fluidos, né, são os líquidos e gases, eles são ondas longitudinais. Então, um exemplo aí de onda longitudinal é o som. Agora, o que vem a ser as ondas transversais, né? Então, as ondas transversais são ondas em que as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. Então, olha lá, a gente tem de novo uma onda se propagando na horizontal, porém a direção de vibração agora vai ser na vertical. Então, elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Como, por exemplo, olha aí, a gente vai considerar a extremidade esquerda da mola, uma corda, né, perdão, esticada. E o que a gente vai fazer? A gente vai sacudir a extremidade esquerda da corda, que vai fazer surgir um pulso que se vai propagar ao longo dela dirigindo-se para a direita. Olha lá, fiz um pulso lá e esse pulso se propagou ao longo da corda. Então, esse pulso provoca um movimento vertical de sobe e desce nos pontos da corda atingidos. Então, esse movimento de sobe e desce vai ocorrer perpendicularmente à direção da propagação do pulso, como a gente observa aí na figurinha. Então, esse é um exemplo de onda transversal. Exemplo de onda transversal, como a gente já viu, são as ondas eletromagnéticas. Todas as ondas eletromagnéticas são ondas transversais, porque tanto o campo elétrico quanto o campo magnético oscilam perpendicularmente à direção de propagação da onda eletromagnética. Agora vamos ver aí o que vem a ser o conceito de movimento periódico e movimento oscilatório. A gente vai concentrar mais no movimento periódico nesse momento. Então, o que vem a ser um movimento periódico? É quando a posição, a velocidade e a aceleração do móvel, né, que a gente chama de estado cinemático, repetem-se em intervalos de tempos iguais. Então, é um movimento que se repete, né, a posição, a velocidade e a aceleração vai se repetir em intervalos de tempos iguais. Como, por exemplo, a gente tem um movimento elíptico de translação de um planeta em relação ao Sol, né? Então, a cada volta que o planeta completa, a partir da posição indicada na figura, a sua posição, a sua velocidade vetorial e a sua aceleração vetorial repetem-se, né? Também são exemplos de movimentos periódicos e movimentos de rotação da Terra e os realizados pelos ponteiros do relógio. Então, qual que é o período do movimento de translação do planeta Terra em relação ao Sol? A gente sabe que é um ano. Então, a cada um ano, todo esse movimento aí se repete. Agora, nós vamos ver as grandezas físicas associadas às ondas, né? Então, de acordo com a observação e o estudo de fenômenos ondulatórios, a gente tem a necessidade de definir várias grandezas físicas associadas às ondas. Então, vocês lembram aí que a gente já viu no ano passado. Quais são elas? É a amplitude, o período,
a frequência, e o comprimento de onda, representado pela letra grega lambda, né? Então a gente vai utilizar um sistema que nos permita ver as ondas, então a gente vai poder observar o movimento de cada grandeza. Então vamos considerar um conjunto de ondas periódicas geradas continuamente, que a gente vai chamar de trem de ondas, aí feitos numa corda que está disposta horizontalmente por um movimento harmônico simples, executado verticalmente na extremidade livre dessa corda. Então nós temos aí essa corda aí. Então o que está acontecendo? É importante a gente observar que durante um período, né, que é representado pela letra T da onda, que esse período corresponde a uma oscilação completa, né, do ponto P, esse pulso vai avançar uma determinada distância. Essa distância a gente chama de comprimento de onda. Aí na figurinha, essa distância, né, o comprimento de onda, está representado pela letra grega lambda. Então olha aí, os pontos A, B e C são denominados de cristas, né? Eles estão aí no ponto mais alto aí da onda, enquanto que os pontos D e E são chamados de vales ou depressões da onda. Então observe que a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos é igual ao comprimento de onda. Então como é que você acha o comprimento de onda? Distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Agora observe essa outra figurinha aí, nós temos a relação das outras grandezas, né? Então a gente tem uma onda transversal, né? A direção de propagação dela está na horizontal e ela vibra na vertical. Então a amplitude é o tamanho aí entre a posição de equilíbrio dela, que é representada pela essa linha vermelha na horizontal, até a distância entre uma crista ou um vale. Então a amplitude vai dessa direção aí de equilíbrio, esse ponto de equilíbrio vermelho, até a crista, a amplitude, ou até o vale. Certinho? E uma oscilação completa é a distância entre duas cristas ou dois vales, vai me dar aí o comprimento de onda. Agora vamos ver o que vem a ser o conceito de período desse movimento. Então quem vem a ser o período, representado pela letra T, maiúscula, né? Então o período é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição do movimento. Então um intervalo de tempo que dura uma repetição do movimento é conhecido como período, né? Então assim, se ocorrerem n repetições do movimento no intervalo de tempo ΔT, o seu período será seu período T maiúsculo igual ao intervalo de tempo que aconteceu essas repetições dividido pelo número de repetições. Então o período pode ser medido em qualquer unidade de tempo. Como a gente já sabe, no Sistema Internacional de Unidades, a sua unidade é o segundo, certo? Agora, quem que vem a ser a frequência do movimento? Então a frequência é o número de vezes que esse movimento se repete na unidade de tempo. Então, se ocorrerem n repetições do movimento no intervalo de tempo ΔT, qual que vai ser a sua frequência? Olha aí. Então, a frequência é o número de repetições dividido pelo intervalo de tempo. Então, olha aí. Existe alguma relação entre a frequência e o período? Lembra da equação do período? O que a gente tem? Então, isso daí nos leva a concluir o quê? Que a frequência é o inverso do período. Enquanto que o período é ΔT sobre n, a frequência é n sobre ΔT. Um é o contrário do outro. Então, a gente tem aí uma relação de proporcionalidade inversa entre a frequência e o período. Então, quanto maior for o intervalo de tempo decorrido até acontecer uma repetição do movimento, menor vai ser a quantidade de repetições ocorridas na unidade de tempo. Então, se o período for grande, a frequência é pequena, e se a frequência for grande, o período é pequeno. E qual é a unidade de frequência? Então, frequência é o inverso do período, é 1 sobre o período. O período é medido em segundo, então 1 sobre segundo a gente tem o Hz, né? Que é representado pelo Hz. Então, se a frequência é de 1 Hz, quer dizer que você tem uma repetição por segundo. Tem em rádio aqui, por exemplo, a Rádio São João, a Garbosa FM, 91,7 MHz. Mega é 1 milhão. Então, 91,7 são 91 milhões e 700 mil repetições por segundo, que a onda lá é a frequência da onda. Agora, relembrando aí também o conceito de reflexão. Então, dos fenômenos que podem ocorrer com a luz no nosso dia a dia, o mais comum deles é a reflexão. Então, excluindo-se os corpos que emitem luz, todos os outros podem ser observados por causa da reflexão da luz em sua superfície. Então, o que é reflexão? Uma onda que se propaga em um meio vai sofrer reflexão quando, após incidir no segundo meio
de características diferentes, ela volta a se propagar no meio original. É, por exemplo, quando a gente se olha no espelho, a gente tem o nosso reflexo. A luz incide no espelho e retorna para os nossos olhos. Aí nós temos alguns exemplos aí de reflexão de ondas, de ondas mecânicas na superfície da água, Então, à direita, representação esquemática da situação observada na fotografia. Então, a gente tem do lado ali a onda incide na horizontal, é refletida e volta na vertical para baixo. A onda está incidindo para a direita e é refletida para baixo. E no outro também, ali seriam ondas circulares, que tem a mesma coisa, também vão sofrer reflexão. E por fim, para terminar a nossa videoaula de revisão de ondas, nós temos a refração. Então, a refração de uma onda é a passagem dessa onda de um meio para outro, de características diferentes. Enquanto na reflexão, quando ela incide nessa superfície de separação de dois meios, ela retorna, ela é refletida, na refração não. Então, ela vai passar para esse outro meio, sendo que esse outro meio tem características diferentes. É por isso que quando a gente tem um copo cheio d'água, coloca uma colher lá dentro, a colher parece que está quebrada, está torta. Isso é graças ao fenômeno da refração. Agora preste atenção no seguinte, qualquer que seja o tipo de onda, a sua frequência ela não se altera na refração. Então, quando uma onda sofre refração, a sua frequência não é alterada. Porém, devido a essa mudança de meio, a velocidade da onda se modifica e o mesmo acontece com o comprimento de onda. Então, a onda refratada está sempre em fase com a onda incidente e isso é válido para todos os tipos de onda. Também, como a gente já viu no ano passado, na parte da ótica, no que a gente estuda a refração da luz. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula de revisão. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e de outras escolas também. E até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço!